Dr. Francisco Assunção, mais uma vez com muita alegria, na Janela da Paulista. E hoje a gente vai falar, para variar, sobre um assunto difícil. E com essa volta às aulas, as crianças de novo se socializando, não mudou nada, né? O bullying está aí de volta. Veja, o bullying é um fenômeno que não me parece que é moderno, né? Aliás, a palavra já é interessante porque nós somos tão americanófilos que usamos o termo em inglês, né? E se você for pensar, bullying tem uma raiz latina que em português vai dar bulir, né? Então, é mesmo? Vai dar bulir. Bulir. Que é uma coisa que nós conhecemos. Qual seria o substantivo? Também não bulir, sei. Qual aí? Eu não sei. Mas o bulir é algo que é incomodar, atrapalhar, provocar, irritar, né? Isso mesmo. Então é um fenômeno meio universal e ele é característico da infância e da adolescência, mas principalmente da infância e começo de adolescência. Por quê? Porque na medida em que você vai crescendo, você não provoca mais, você não irrita mais, você não cutuca mais, você agride, né? O bulir ainda é uma etapa meio anterior, só que ele passa a ser um fenômeno a ser estudado quando ele se transforma numa agressão muito intensa e de forma não adaptada. Eu acho que uma primeira característica é que se aumentou a possibilidade do bullying. Se na minha época ou na sua, quando alguém fazia bullying, fazia na escola, tinham 20 alunos, ele era restrito. Hoje você faz pela internet, tem 5.000 seguidores e vira universal. Então, eu acho que essa é uma questão. A ferramenta do bullying mudou. E a outra questão que eu acho que nós também não paramos muito para pensar é que mudou a forma que nós vemos educação. Porque, de certa maneira, nós temos que, ao crescer, nos tornarmos resilientes às frustrações da vida. Para isso, eu preciso de um ambiente que me seja suportivo, que seja uma rede de sustentação, que me dê segurança, que seja afetivo. Mas eu preciso também ser exposto à frustração, porque se eu não sou exposto à frustração, eu não desenvolvo resiliência. E na minha maneira de ver, nos últimos tempos se definiu que crianças não podem ter frustrações. E aí onde fica o bullying? E onde fica a educação? Porque educar é também frustrar. Com certeza. Né? Porque o mundo também vai nos frustrar lá na frente, né? Então não adianta você não querer frustrar a criança, você não ensina a criança a viver com a dificuldade, com o impedimento, com a frustração. Você cria um monte de bicho mimado. Então, esses dois fenômenos eu acho que permeiam a questão do bullying no momento atual. Porque, por um lado, eu amplifico as possibilidades de provocação, de sofrimento, e por outro, eu diminuo a resistência. Então eu acho que essas duas questões amplificam essa questão. E acho que tem uma outra, que aí eu acho que é subjacente, mas que se pensa muito pouco, que é a seguinte: uma criança não adquire comportamentos do nada, né? Ela adquire comportamentos em função de ver o comportamento do adulto. Num primeiro momento, isso é imitativo. E só vai deixar de ser imitativo muito mais tarde, né? Inclusive quando ela tem condições de crítica àquilo. E isso ela já é adolescente. Então você imagina uma coisa: como é eu falar para uma criança não ridicularizar a outra na internet, se o pai dela posta uma foto do presidente ou do candidato à presidência ridicularizando os dois? Não é um paradoxo? É claro. Ela não tem que achar que ridicularizar o outro é normal?
Lógico, ela vai achar que é tudo normal, é o que o pai está fazendo. Sabe que eu vi uma charge sensacional? Assim, eu não sei o autor, desculpa, autor, eu não sei quem é, não estava assinada a charge. Uma sala de espera de consultório, uma mãe, um filho, uma mãe, um filho. Os dois daqui com celular, os dois daqui com livro. Aí a mãe do celular pergunta para a mãe do livro: ué, como é que você faz para o seu filho ler? Pois é, mas isso é interessante, porque no consultório eu tenho algumas situações muito similares, né? Eu saio à sala de espera para buscar a criança e a criança está com os 2 pés em cima do estofado. Eu falo para tirar o pé. E a queixa da mãe, em primeiro lugar, ela diz assim: mas aqui não é um lugar para crianças? Mas não é para pôr o pé. Né? E a queixa da mãe ao me procurar é que ele não obedece às regras da casa. Ah, por que será, né? Pois é muito interessante, porque as pessoas perdem essa dimensão de que é o exemplo delas que educa a criança. Claro, e é o exemplo, não é você falar, Não. né? Não adianta você falar para a criança: olha, leia. Se você não lê, ela não vai ler. Se o pai não lê, a mãe não lê, né? Eu costumo brincar quando os pais me falam que ele não lê, eu costumo brincar e falo assim: o senhor leu o que essa semana? E aí o pai costuma dizer assim: eu li a Veja. Eu falo assim: então, o senhor leu a Veja, ele a Mônica, ninguém leu nada. Porque assim, é esse. E acho que tem uma outra coisa, né, Isabel? Tem o exemplo e tem a mediação parental. Porque assim, não adianta eu pegar também um livro fantástico, dou para a criança, ela vai achar cansativo. Né? Sou eu que tenho que motivá-la, discutir com ela, mostrar as nuances, as coisas que são interessantes, para desenvolver nela a motivação e o prazer de fazer aquilo. Eu acho que desde o século, pelo menos que eu saiba, desde o século XVIII, os pais liam histórias ou simplesmente contavam histórias para os filhos dormirem. Exato. Não é? E hoje acho que não se faz mais isso. E isso é uma coisa que acaba gerando na criança, creio eu, a vontade de conhecer outras histórias. Com certeza. E eu acho que ainda tem mais uma questão interessante nisso, né? Porque são valores que são passados parentalmente. Então, se eu ridicularizo uma pessoa publicamente, eu estou ensinando esse filho a ridicularizar essa pessoa. Se eu ligo a televisão e um influenciador ridiculariza alguém, ele está ensinando as crianças que estão assistindo a ridicularizarem alguém, porque ninguém está preocupado com o que o ridicularizado sente. Né? E aí não adianta o argumento do mas quem é uma pessoa pública se expõe a isso. Sim, mas a criança não sabe. Ela não tem essa diferenciação entre o que é uma pessoa pública e o que não é. E isso é um aprendizado, isso é um exemplo. Veja, isso é tão interessante que você considera a ridicularização em algumas categorias, isso é fruto da pós-modernidade, como ofensivas, e outras não. Então veja, se a torcida xinga um jogador com algo de conteúdo racista ou de conteúdo sexual, isso é um crime. Se a mesma torcida xinga a mãe do juiz, isso não é um crime. O que eu estou ensinando para as crianças que estão assistindo? Eu estou ensinando alguma coisa. Terrível. Você está ensinando, você está perpetuando o machismo, o preconceito. Só que com categorias diferentes. Você muda as categorias, mas você não muda o fenômeno.
né, que o agredir, o ridicularizar é igual. Então, acho que essa questão é uma questão interessante, porque as pessoas ficam sempre com um discurso hipotético do tipo: ah, mas a nossa evolução ética existe, claro, mas não podemos imaginar que as coisas mudam automaticamente só por conta dessa evolução ética, né? Então acredito que teríamos que pensar o fenômeno do bullying dessa maneira, inclusive porque crianças não são anjos. Bom, parece, doutor Francisco, que a gente vai ter que conviver com o bullying enquanto existir humanidade, né? Sim, acho que vamos conviver com ele, acho que temos que socializá-lo. Uma vez que, como você falou, a educação é um processo civilizatório. Então, é a civilização da infância e da adolescência que deve minimizar o processo. Ok. Muito obrigada, doutor Francisco. Foi ótimo ter você na Janela da Paulista. Obrigada.